Boa tarde, eu me chamo Júlia Franca, eu sou analista de movimento lá no Laban-Barthes, para quem não conhece, né? Aqui no Brasil é mais conhecido como Sistema Laban-Barthes. Trabalho com isso desde 2008, mais ou menos. Sou professora do Departamento de Arte Corporal da UFRJ, na graduação em dança. Tá? Enfim, tem uma formação que ela veio da dança, passou pela capoeira e foi para o circo. E aí, enfim, eu fiz Escola Nacional de Circo ao mesmo tempo em que eu fazia Angelviana, que até então eu não tinha muita uma pegada da expressão corporal, da consciência corporal. Eu queria dançar, da pirueta, ser bem técnica. Então foi um momento ali de grande eu vivi um grande paradoxo no meu corpo, né? Onde eu envergava, 1, 2, 3, aquele aquecimento do Chicão lá da Escola Nacional, né? E depois ficava 2 horas sentindo a minha coluna vertebral, deitada no chão, enfim. Aquele momento me fez pensar uma série de coisas e que essas coisas até hoje estão reverberando, na verdade. Então, atualmente, eu vou compartilhar com vocês o nome do trabalho para a Abrace que eu estou mandando, chama-se Dramaturgia nos Corpos Circenses, uma análise em processo, porque nunca acaba, não é mesmo? Então, eu vou tirar um recorte do que é hoje a pesquisa, eu não tenho nenhuma afirmação para fazer, na verdade, eu estou ansiosa por compartilhar mesmo algumas reflexões que fazem parte do meu doutorado, que eu atualmente curso meu doutorado na UERJ, no PPGartes, é o programa de pós-graduação em Arte e Cultura Contemporânea, tá? Sou orientada pela professora Lilian Duvalle, que ela tem uma pegada na formação humana, e agora com esse viés um enfoque das artes, assim. E eu estou com um problema do tempo, eu estou gravando um vídeo num lugar que eu não consigo ver o tempo. Vamos lá. Então quando eu estava no mestrado, né, essa questão sobre a dramaturgia, o que seria essa dramaturgia no corpo do circo, ela vem realmente de uma questão que é trazida pela dança, né? A partir dessa chegada dos dramaturgos na dança. Qual seria essa pergunta? O que seria, então, o papel do dramaturgo na dança? E o circo ele vem também importando, né, um pouco esse lugar do dramaturgo, pensando a obra. Será que o circo tem alguma coisa a mais para dizer ou é só pirueta, acrobacia e triplo mortal? Como é que é isso, né? Então, eu comecei a pensar no mestrado a partir do corpo aéreo, entendendo que o corpo aéreo ele se adapta, né? A gente tem, como bípedes, a gente tem uma série de adaptações que vão em função do suporte do chão. E as conectividades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida para dar o viés, né, dos nossos trilhos anatômicos, né, como diria o Myers. A gente vai canalizando o que a gente vai ativar mais ou menos no nosso corpo e vai encontrando padrões que são mais acessíveis, menos acessíveis para cada um. E aí eu fui entendendo que, na verdade, por que é tão difícil para o corpo aéreo dizer mais alguma coisa que não somente se pendurar, porque ele realmente o corpo, e depois eu fui entender que não é só o corpo aéreo, é o corpo do circo, não sei se eu posso falar que é do circo em geral, mas existe uma adaptação constante ao corpo que se transfigura, ele se transmuta, ele se adapta realmente ao objeto aparelho, né? E tem muitas pessoas que dizem isso como característica do corpo circense. Então, a gente tem essa relação com o objeto. Mas o que a gente começa a pensar dessa relação com o objeto? Que é muito mais do que só
que já é muita coisa, né? Produzir um movimento, você cria um movimento que ele não é só do objeto, aparelho, enfim, ou o outro corpo, muitas vezes também é um outro corpo, né? Ou muitos outros corpos, e um ou o outro. E não, é uma coisa que é mais do que a soma desses corpos. É um novo movimento, como diria José Gil. É um terceiro movimento, um quarto, enfim. E ele se transforma, porque a forma do corpo ela está em constante adaptação, transformação, para poder incorporar aquele outro. Tá? Mas é mais do que isso, né? Porque se a gente pensar o que quer dizer a relação do corpo com um objeto, em termos aí, isso a gente carrega isso, uma forma de sentir e pensar, uma relação do nosso corpo com um objeto que a gente analisa e ele está lá e a gente pode fazer inferências sobre esse objeto, isso está desde lá da metafísica de Platão, né? Então, essa metafísica disjuntiva, que ela separa o corpo do objeto para poder analisar. Então, é onde eu posso dizer que eu sou mais um, digamos, porque aquele é menos um, né? Você afirma uma coisa negando a outra e assim por diante. Aí eu já trago um pouquinho do Gallimberti, que ele então aponta por uma ambivalência. Então, o que seria essa ambivalência? Onde esse viés do sentir, ele não sente por uma via, ele é uma via múltipla, realmente. O nosso sentir, ele não vai só por uma via. A gente se habituou a sentir, achar que a gente sente só para lá, né? Mas a gente sente e se projeta nesse sentido, a gente se projeta nesse mundo, né? Eu acho que quem é do circo sente bastante isso. Então, aí um outro ponto que é muito importante é que eu fui percebendo, então, o que seriam essas... que poderia mais caber nessa ideia de dramaturgia no corpo circense? Além de não pensar o corpo como um corpo fixo, então, por isso eu trago a ideia de corporeidade do Bernard, porque o Bernard, quando ele propõe pensar corporeidade, ele propõe pensar um corpo situado, um corpo habitado, né? Esse corpo que ele não é fixo, não existe uma verdade, um corpo que eu quero chegar lá. Muitas vezes a gente sabe que isso não é assim para todos os circenses, né? Muitos circenses querem chegar lá, tem um lugar onde querem chegar. Mas é entendendo que existe um fazer, um modo de fazer que é uma constante adaptação desse corpo, então, que ele pelo fato de estar vivo e estar em relação, ele está num processo quiasmático, num processo poroso com o espaço, com o corpo e aparelho, né? No meu mestrado eu falo bastante nisso, mas agora eu comecei a trazer também uma ideia de reviravolta. O que seria, então, essa reviravolta? Eu fui percebendo, em termos de análise de movimento mesmo, tem um termo no sistema Lama-Bartenieff, quando o corpo ele dá uma volta sobre si, ele se revira, ele dá uma volta em si mesmo. E aí você pode fazer isso, eu não vou falar muito sobre isso, porque senão o tempo vai passar, mas você pode dar uma volta sobre si, por exemplo, vamos dizer a cambalhota, o mortal, flic-flac, volta de mão, tudo isso você tem um eixo horizontal e você se revira através, né, deslizando sobre o plano sagital, por exemplo, que é o frente e trás. E para fazer isso, você tem que acessar muito as suas periferias e o centro ao mesmo tempo. Logo, existe sim uma reviravolta entre corpo e espaço, e muitas vezes entre corpo, espaço e aparelho. Mesmo que o movimento não seja exatamente uma cambalhota, isso também é metafórico, porque, por exemplo, o riso, você faz o outro se revirar dentro dele mesmo. Você transmuta isso, através do espaço, você chega no outro e ele dá a sua reviravolta, que aí ele ri. Né? É um tipo de reviravolta também. E essas reviravoltas elas não seriam só motoras,
porque aí entra o Ibé Godard, entra esse pessoal da fenomenologia do movimento, que vai trazer como o sensório e o motor estão ligados. Então, são reviravoltas sensoriais que a gente propõe no nosso fazer. Enfim, eu acho importante nós, como circenses, encontrarem um caminho para a gente afirmar esse lugar, que o nosso saber propõe, sim. Não é só subversão, é mais do que isso. Existe um desdobrar, existe esse, por isso eu estou chamando de revirar. E é essa reviravolta aí que é o mais complexo. Eu trabalho como sendo um estado. Será que seria um estado? Eu não sei. Então, um estado que ele se dá a partir dessa intenção que se transforma em ação. Né? E no caso do fazer do circo, eu não sei se eu posso falar de uma forma tão geral, a minha questão é essa, será que eu posso generalizar o circo? E acredito que não, porque ele é habitado. Então depende que circo e quais fazeres de circo e onde está. E por isso eu trago para o circo latino-americano, porque eu realmente percebo o fazer do circo latino-americano com seus diferenciais. E aí eu trago a Judith Butler, por exemplo, o Antônio Bispo, com essa perspectiva quilombola do Bispo, vai trazer, por exemplo, a circularidade como tão importante, que eu identifico o circo, o fazer do circo. Que circularidade é essa? Para mim, o ethos circense é circular. Por quê? Porque a gente está o tempo todo revisitando, readaptando. A gente muda o aparelho. Se a gente não muda o aparelho, a gente viaja. Então, a gente muda. Essas superfícies de apoio são constantemente transformadas. E os circenses, pelo menos que eu tive contato ao longo da minha vida, e ainda mais os latinos, eu sempre me lembro de eu treinando patins acrobáticos e a Delizia falando isso aí, esse taca-taca aí, é o que a gente tem, é muito comum escutar. Depois você vai viajar, vai para o piso liso, vai ser uma maravilha. Então, se adapta com essa superfície que você tem. Só que isso é muito forte, isso é mais forte do que a gente imagina. Esse fazer, essa reviravolta, que na verdade ela não deixa de ser epistemológica, e a minha questão é, a gente propõe uma nova epistemologia, uma nova forma de conhecimento a partir do nosso corpo, a partir do nosso fazer. A gente propõe isso. É real. Só que é difícil de botar em palavras, né? Parece que você tenta apalpar, você tenta pegar com a palavra e ele sai correndo. Então, aí eu trazendo a Butler também, quando ela fala que a mobilização, a articulação política, o fazer político, ele precisa ter um chão, é preciso ter um suporte para a gente se mobilizar. Então, eu diria que o nosso fazer, atualmente, na realidade que a gente está vivendo hoje, pandêmica, pandemônica, é extremamente importante. Esse adaptar constante, saber, no momento, sem por pura intuição, e se revirar, propor algo completamente distinto. O oikos, qual é o lugar, esse habitar do circense é uma constante reviravolta, ele habita a sua própria reviravolta. E isso pode ser muito importante para o mundo. Eu acredito nisso. Eu realmente acredito, queria saber de vocês. Se vocês acreditam nisso também. Porque essa constante mudança de referência. Esse Estado, então, isso seria o Estado, né? Como uma intenção que ela é uma constante transformação de si e do outro, e do aparelho, e do espaço, tudo junto, porque a gente também faz isso com o público. Então, é por aí. Isso mexe com a subversão, né? E aí eu trago aqui outras reviravoltas. Nós, latinos, podemos propor, somos latino-americanos, estamos vivendo uma pandemia específica aqui, né? O que acontece na Europa não acontece aqui, o que acontece na África não acontece. Então, a gente tem que se localizar também. Que corpos, que corporeidades são as nossas e como o nosso fazer circense pode propor algo
para o mundo, como a gente propõe algo para o mundo. Eu não sei também, mas, enfim, ficam aí algumas reflexões. Acho que já passou bastante tempo, vou ter que editar. Obrigada, obrigada, que bom que esse congresso existe. Obrigada a todos, todas, todas e todos da organização.